Olá, alunos do módulo EAD, dando seguimento na nossa disciplina de vivência cristã. Hoje nós vamos abordar o capítulo 2. E o capítulo 2, ele vai fazer uma abordagem sobre os relacionamentos. Os relacionamentos em várias esferas, relacionamentos interpessoais, relacionamento eclesiástico. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, que a apostila aborda, é que a vida cristã ela é em comunidade, A igreja é o local onde a gente inicia a nossa vida cristã, porém ela não se limita à nossa igreja, porque uma vez que nós estamos inseridos no mundo, no mundo onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente vive, onde a gente compra, onde a gente mora, enfim, a gente vive todas as situações normais de todo cidadão comum. Então, a importância do desenvolvimento dos relacionamentos na vida cristã, resta nós saber como a gente viver e desenvolver relacionamentos saudáveis, dentro e fora da igreja. E a grande pergunta que fica, como desenvolver esses relacionamentos interpessoais sem nós perder a nossa identidade cristã? Então, logo em seguida, nós vamos abordar um princípio básico para isso. Esse princípio básico, que está lá em Levíticos 19:18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Mateus capítulo 22 também dá a mesma orientação. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois versículos nós percebemos a importância, o direcionamento que a gente possa se relacionar de forma equilibrada com os meus semelhantes. Então urge o meu autorrelacionamento seja sadio e adequado. Dentro desses relacionamentos que nós vamos estabelecer, algo é muito importante: a importância do autoconhecimento. A maior causa dos aborrecimentos do ser humano é o outro ser humano. Então, para o nosso bem viver emocional, nós devemos aperfeiçoar as nossas capacidades de convivência com o nosso semelhante. A gente costuma falar que o melhor lugar de eu esconder os meus erros é no erro dos outros. Então nós fomos dotados de um atributo muito especial: nós somos capazes de mudar. E essa atitude mais sensata, principalmente porque nós não podemos mudar o outro e nem querer que o outro mude para nos satisfazer. Então o que eu devo fazer? A importância do autoconhecimento é nesse ponto. Eu preciso aprender a olhar para dentro de mim e buscar respostas internas. O que eu posso mudar para os meus relacionamentos serem saudáveis e sadios? O que eu posso fazer para que os meus relacionamentos sejam com padrão cristão? E sempre voltando um olhar para dentro de mim mesmo. Uma lição sobre relacionamentos. A gente precisa aprender que os relacionamentos devem ser mantidos, E o nosso reino não é desse mundo. Então o padrão de relacionamento que nós vamos estabelecer é um padrão do céu, é um padrão do que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que o nosso padrão não é da terra, o nosso reino não é deste mundo. Agora eu quero abordar com vocês alguns inimigos dos bons relacionamentos. Claro que a gente poderia citar bem mais, mas vamos ficar com esses que a apostila traz para nós como inimigos dos bons relacionamentos: o espírito de crítica, a intolerância, os cinismos, os preconceitos, as reações rancorosas, atitudes de rejeição, o orgulho e atitude fechada, aquelas pessoas inacessíveis. Esses são alguns
dos inimigos dos bons relacionamentos. E como deve ser o nosso relacionamento com a liderança? Estar sob os cuidados de uma liderança e permanecer sob a cobertura da mesma, isso tanto faz em liderança secular como eclesiástica. E a gente vai sempre estar debaixo de alguma liderança. Se tanto faz ser no meio secular, no nosso trabalho, né? Ou então na nossa igreja. Nós vamos estar sempre debaixo de alguma liderança. E a cobertura da autoridade civil está ligada à nossa vida secular e se traduz em oferecer aos cidadãos, sob os seus cuidados, o bem-estar físico, segurança e educação, dentre outras coisas. Então, a título de cobertura de autoridade civil, de cobertura de autoridade secular, a nossa vida ela vai estar ligada com isso, né? Então, oferecer aos cidadãos, sob os seus cuidados, o bem-estar físico, a segurança e a educação. E uma pergunta que é bem pontual, já que nós estamos estudando essa questão de relacionamentos, de vivência cristã: qual o limite das autoridades civis e religiosas? Há algum limite? Eu tenho que obedecer todas as autoridades? Como que é isso? Se existe um limite, né? E Pedro nos ensina algo bem importante lá no capítulo 5 do livro de Atos, no versículo 28 e 29. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que os homens. Pedro está nos ensinando aqui que o limite da autoridade civil e religiosa, a autoridade divina, nenhuma autoridade humana pode sobrepor a autoridade divina. Então o limite de obediência a uma autoridade humana é quando essa autoridade humana ela quer sobrepor a autoridade divina. Então é essa linha que divide o meu limite de estar debaixo de uma autoridade humana, quando ela tenta sobrepor a autoridade divina, ou quando essa autoridade nos joga contra aos princípios de Deus. Liderança eclesiástica, né? Diferentemente da cobertura da autoridade civil, a cobertura da autoridade eclesiástica é uma cobertura espiritual, mas ela também se assemelha muito à cobertura da autoridade civil, né? Porque também ela vai proporcionar aos filhos de Deus o bem-estar espiritual, segurança e educação. Claro que num outro contexto, né? Agora que um contexto espiritual. Mas para estar debaixo de uma cobertura espiritual, são necessárias algumas atitudes. Algumas atitudes, e nós vamos citar logo abaixo, são principais que nós precisamos ter para estar debaixo de uma liderança eclesiástica. A primeira delas que eu quero citar é a obediência. Não se pode estar debaixo de uma cobertura espiritual se não existe obediência. Lá no livro de 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7, que fala quando a viúva, o profeta fala com a viúva o que ela deveria fazer, de entrar na casa dela, fechar a porta, trazer os filhos, né, pegar as vasilhas. Observe que ela atendeu exatamente a tudo que o profeta recomendou, obtendo como resultado algo inesperado. Nós percebemos que essa viúva, ela foi obediente às instruções do profeta. Logo em seguida, nós temos outro item muito importante numa liderança eclesiástica, que é a prestação de contas. A prestação de contas soa para muitos como uma invasão e por isso não querem dar conta à sua liderança. Mas há algo muito importante, é nós fazermos essa atitude de prestação de contas com o nosso líder. Aquela mulher, quando ela obteve o resultado em cima de uma ordem do profeta, ela foi lá e perguntou para o profeta o que ela faria com tudo aquilo agora. Uma outra atitude é a de submissão. A submissão, ele é um ato voluntário, onde escolhemos submeter a nossa vontade
em busca da realização de um objetivo maior. Não se trata de uma obediência cega, meus irmãos. Antes, uma atitude de espírito, que mesmo nos momentos de conflito, procura resolver o impasse de forma adequada. E assim, nós finalizamos o capítulo 2.